Vamos lá, cara. Agora nós vamos falar sobre quantidade de movimento, tá ok? É o último conteúdo aí de mecânica, seguido de impulso, e é um pouco diferente de energia, tá? Enquanto lá em energia a gente tinha parado de trabalhar com força, com a ideia de vetor e tudo, estavam as coisas muito mais escalares, agora a gente vai voltar para o vetor, tá ok? Então, nós temos esse novo conteúdo aí que é a quantidade de movimento. Tá bom? Primeiro a gente vai começar definindo essa quantidade de movimento, o que é esse negócio novo aí que a gente vai trabalhar e qual a importância disso, tá? A quantidade de movimento de um corpo é a medida do quanto de movimento, tá? Tá entre aspas, porque qualificar e definir de fato o movimento é uma coisa complexa. Mas nós podemos dizer, entre aspas, que é o quanto de movimento o meu objeto carrega consigo. Ora, professor, se uma abelha bater na traseira de um carro, basicamente não faz nada. Mas se um caminhão bater na traseira de um carro, aí a gente já tem um estrago maior. Então, essa quantidade de movimento, ela está relacionada com a massa do objeto? Tá. Ela tem que estar relacionada com a massa do objeto. Tá. Está relacionada também à velocidade? Tem que estar. Imagina só, quem faz mais estrago? Uma bola de papel sendo jogada ou uma bala a uma alta velocidade? Claro que a bala. Então, a quantidade de movimento, ela vai ser definida para nós como esse Q minúsculo, tá ok? Tem que ser Q minúsculo, porque nós vamos utilizar o Q maiúsculo para outras coisas mais na frente. Então, Q minúsculo vai ser nossa quantidade de movimento. A fórmula para calcular a quantidade de movimento, ela é muito parecida com a da energia cinética, tá? Ela é a massa do objeto, pois o quanto de movimento ele carrega depende da massa dele. E vezes a velocidade, ou seja, quanto movimento ele tem depende de quão rápido ele está. Então, professor, se a quantidade de movimento, a quantidade do movimento que um objeto tem, é a massa multiplicada pela velocidade, então a unidade de quantidade de movimento tem que ser no sistema internacional, tá? Que é o nosso sistema padrão, tem que ser quilo, que é devido à massa, vezes metro por segundo, que é devido à velocidade. É isso mesmo. Não tem nenhum nome que a gente possa substituir aqui, infelizmente. Quantidade de movimento vai ser quilograma vezes metro por segundo, tá ok? E essa massa, professor, como está no sistema internacional, ela tem que estar em quilos. A velocidade em metros por segundo, tá ok? Uma característica muito importante dessa quantidade de movimento, que aqui, característica importante, é que diferente da energia, caras, que era uma quantidade escalar, o que significa, professor, ser uma quantidade escalar? A energia é um número, tá? Você não tem energia numa certa direção, tá ok? Energias não se somam como vetores. Então era representado simplesmente por um número. Você tem 20 joules de energia e ponto, tá? Não importa para onde você está indo. A quantidade de movimento, ela depende da direção. Nós dizemos que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, você pode ter uma quantidade de movimento em uma direção, uma quantidade de movimento em outra direção. Você pode ter uma quantidade de movimento em qualquer direção que você queira. E a direção importa, caras. Por quê? Quando a gente for trabalhar, por exemplo, colisões envolvendo a quantidade de movimento das bolinhas envolvidas, por exemplo, numa mesa de sinuca, a gente vai precisar entender essa ideia aqui. Tá ok? Um exemplo bem prático da quantidade de movimento seria você arremessar duas bolas de massas diferentes. Imagina aqui uma bola de boliche, tá? A uma velocidade de 5 metros por segundo e uma bola de gude a 5 metros por segundo também, tá ok? De cara, você tem ideia mais ou menos das dimensões da massa de cada um desses objetos. De cara, qual dos dois possui mais movimento? Qual dos dois possui maior quantidade de movimento? Ora, de cara, é a bola de boliche. Então, Q da bola de boliche é maior do que o Q da bola de gude. Mesmo eles tendo a mesma velocidade, um tem mais movimento do que o outro, porque um é mais pesado que o outro, um tem mais massa que o outro, tá ok? Essa aí é a parte introdutória sobre quantidade de movimento, tá ok?